Vamos lá, olá, tudo bem? Tudo bem com você? Bom, como eu avisei lá na minha rede social, lá no Instagram, hoje estaremos transmitindo essa aula através do YouTube, primeira vez que eu faço uma live por aqui, então estou bastante ansioso de dar esse conteúdo para você, né? Mas confesso que eu estou um pouquinho nervoso como é que vai ser a ferramenta, como é que vai funcionar a parte da transmissão. Também está sendo transmitido pelo Instagram, mas já fica o convite aqui novamente, o Instagram volta aqui para o YouTube e vai ter aula mais completa. Vai estar transmitindo por aqui, mas aqui no YouTube vai estar bem melhor. Tá bom? Então, bora lá. Como eu falei ontem, quando eu falei sobre essa aula, essa é uma aula que eu normalmente dou para os meus alunos, né, e meus alunos, meus queridos alunos e minhas queridas alunas do circuito da performance. E essa aula é um conteúdo pago deles, né? Então eu resolvi mostrar aqui para você hoje que resolveu acompanhar, como é uma aula sobre comunicação, já é um conteúdo que eu vou entregar lá para eles. Essa aula aqui no YouTube vai ficar gravada apenas alguns minutos, depois ela será cortada e, claro, ela na sua totalidade estará lá na plataforma onde tem o meu curso e meu treinamento completo. Tá? Se você quiser conhecer a plataforma, conhecer como é que é esse curso, tudo o que eu entrego por lá, o link vai estar aqui na descrição e eu te vejo por lá para você não apenas ver essa aula sobre comunicação, mas também sobre todos os outros conteúdos que já tem bastante coisa por lá. Tá bom? Então, vamos lá. Comunicação. Por que é importante a gente falar sobre comunicação? A gente está se comunicando o tempo todo. A comunicação não é apenas falar, aqui como eu estou falando com você, mas é também como você se porta, como você fala com a sua linguagem corporal, o seu tom de voz. Se você está falando de uma maneira mais lenta, você passa uma mensagem. Se você acelera um pouquinho mais, você gera um outro tipo de impacto na pessoa que está te ouvindo, né? E a menor parte da comunicação são as palavras que você fala, tá? Então tudo comunica, tudo comunica. Desde a maneira que você se veste, né, independente se você trabalha numa grande empresa, uma pequena empresa, trabalha em casa, a maneira que você se veste está comunicando. Então veja só, mesmo antes de você abrir a boca e falar qualquer palavra, a pessoa de bater os olhos, né, em você, ver você, você já está comunicando. Então tudo comunica. A gente vai falar bastante sobre isso durante a aula de hoje. Além da sua roupa, né, de como você, como a sua linguagem corporal. Se você anda, né, cabisbaixo, você está passando uma mensagem, uma informação, você está comunicando, né, um certo desânimo, uma tristeza, algo sobre isso, né, não são sentimentos positivos. Da mesma maneira que se você está com o peito aberto, ombros para trás, né, não o nariz empinado, mas a cabeça ereta, né, olhando para frente, você transmite mais confiança, você transmite segurança. Então, a sua linguagem corporal ela é muito importante em todo aspecto da sua comunicação. Existia um papo, né, um tempo atrás, não tanto tempo atrás assim, vamos combinar, que a gente via, inclusive, muitos memes pela internet, né? Ah, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Né? Eu sinto lhe informar, mas isso é uma grande bobagem. Né? Nós somos sim responsáveis pelo que nós falamos, como nós falamos e principalmente como a outra pessoa vai compreender. Tá? Então, sim, eu quero já te deixar bem claro que você é responsável sim pelo que você fala e sim você é responsável pelo que a outra pessoa está entendendo, porque quem está mandando a mensagem é você. Como é que funciona isso então? Vamos então já aqui para nossa tela. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Então temos aqui, né, você, que é opa, o transmissor da mensagem, e nós temos o receptor, certo? Aqui é você. O que é que você faz? Você envia a mensagem para o seu receptor. Lembrando os aspectos que eu acabei de falar. Né? Então você já está enviando a mensagem na sua linguagem corporal, como você está se portando, como você está comunicando naquele momento. Você já está mandando também mensagem para ele da maneira que você fala, nesse é o tom de voz. E, por fim, mas obviamente não menos importante, o que você está falando, né? O que está saindo aí da sua boca ou até mesmo dos seus dedos, da sua mensagem, né? O que você está falando, qual é o conteúdo que você está falando. Isso é a sua responsabilidade. Tudo bem até aqui? Legal. Dentro aqui do YouTube, pessoal, vocês podem mandar mensagem no chat também, você pode mandar sua pergunta, tá? Isso aqui é uma aula para você, tá? Eu gosto que vocês participem, que vocês interajam, coloquem suas dúvidas e
assim que eu for vendo aqui, eu vou a pegar todas as dúvidas se houverem e eu vou responder ao final da transmissão, tá bom? Legal, então vamos lá. Voltando aqui, você é o transmissor, você passou a mensagem para a pessoa que recebeu. Legal. E como é que você vai saber se a sua mensagem ela foi recebida da maneira que você deseja? O receptor vai te devolver. Ele vai te devolver o quê? Um feedback. Ele vai te dar um retorno. Então, se você está conversando com alguém pessoalmente, se você está falando com alguém olho no olho, você fala alguma coisa, ali na hora você consegue ler, você consegue ver o que a pessoa está sentindo, se ela recebeu bem aquela mensagem, se ela recebeu mal, se ela gostou, se ela torceu o nariz, se ela encolheu os ombros, se ela se expandiu, se ela se fechou, né, se ela cruzou as pernas, se ela cruzou os braços. Tudo isso, né, lembra que eu acabei de falar, é a linguagem corporal. Então, o corpo, ele não apenas fala, mas ele está gritando. Né? Toda vez que a gente está conversando com alguém, e se você notar como a pessoa reage, você vai saber se a sua mensagem está sendo bem recebida, se está sendo compreendida, através do quê? Do feedback que a pessoa te passa. Tá bom? Então, muito importante a gente saber disso. A responsabilidade é sua. Se você tem uma mensagem para ser dita, se você tem alguma coisa para delegar a algum funcionário seu, se você quer que uma outra pessoa tome alguma ação, se você quer que a pessoa faça alguma coisa ou que não faça alguma coisa. Né? Hoje de manhã também eu falei nos meus stories, eu estou lendo um livro, né, do Dr. Ítalo Marcilli, que são sobre temperamentos, né? E fala sobre como você lidar com cada temperamento, especialmente na parte de educação de crianças, né, na parte de educação de filhos. E eu tenho uma filha, né, de 5 anos e meio, a minha pequena Giovana, né, no momento dessa aula, ela tem 5 anos e meio. E a gente estava ali, não se desentendendo, mas eu tenho um temperamento e ela tem outro. E vira e mexe, eu ficava me pensando, falei, mas por que, que ela não me obedece? Por que, que ela age mal de vez em quando? Por que está acontecendo isso? E aí eu acabei, né, me interessando sobre esse conteúdo, e aí eu fui atrás. E aí eu encontrei esse livro que recomendo que você, caso você tenha filhos, isso é muito legal você entender os temperamentos, mas que você vai começar a entender, a se comunicar da maneira que a outra pessoa, né, no caso uma criança, ela prefere ser, que ela prefere receber a mensagem de acordo com o temperamento dela. Então a gente pode sempre, né, nós como responsáveis pela mensagem que estamos passando, nós temos que saber como a outra pessoa gostaria de receber a mensagem. Também, né, quero tirar, desmistificar isso de, eu falo com a pessoa da maneira que eu gostaria de ser tratado, eu gostaria de ouvir de determinada maneira. Isso também vai ficar muito difícil para a sua comunicação. Por quê? Eu, por exemplo, tenho um comportamento colérico, tá? Não é de raiva, não é nada disso, mas é um temperamento quente e seco. Né? Então eu tenho algumas características, né, que me encaixam nesse perfil colérico, e eu fiz um teste também aqui na internet que eu busquei entender um pouquinho mais sobre isso, com alguns traços fleumáticos. Né? E a minha filha, pelo que eu pude identificar, né, pelo que eu pude saber como ela lida, ela tem um temperamento sanguíneo. Então, eu sou um colérico e ela é sanguínea. O que acontece? Nós dois estamos na parte quente, né? Então, os 4 temperamentos são a parte de cima quente, a parte de baixo frio. Né? Então, seria calor e água. Né? E esquerda, direita, é úmido ou seco. Então, eu sou quente e seco, ela é um temperamento quente e úmido. Então, toda vez que eu tentava falar com ela da maneira que eu gostaria de ser tratado, dava conflito, porque não é assim que ela gosta de. O temperamento natural dela não é assim que a gente conversa legal. Quando, da mesma maneira que se eu quero que ela, né, tenha determinado comportamento, eu estou, né, tá em fase de educação, está em fase de educação dela, de crescimento, eu tenho que adaptar o meu comportamento para que ela entenda. Então, isso funciona não apenas com crianças, obviamente, né? Claro que esse é meu objetivo, né, nesse momento de entender temperamento para conseguir, né, educar melhor a minha filha. Mas quando você começa a entender que cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa ela tem uma maneira de se comportar. Além dos temperamentos, nós temos a parte da análise DISC, né? Acredito que muitos de vocês aqui conheçam essa análise, que é uma análise comportamental. Aquela parte, né, muito similar aos temperamentos. Né? Então tem o D de dominante, o I de. Qual que é o I? Dominante. Poxa, esqueci qual que era o I agora. Tem o S de estabilidade e o C de conformidade. Né? Então, cada um desses aspectos também, cada uma dessas pessoas, né, que são classificadas com esse teste DISC, ela também tem uma maneira de gostar de uma comunicação.
Então por que que isso é importante para você? Principalmente se você tem contato com outras pessoas, eu acredito que esse seja o seu dia a dia. Se você tem a parte do... Se você é líder, né, de pessoas, você precisa entender como seus funcionários, como seus liderados, eles preferem a comunicação para que você possa se adequar a eles. Porque se você for uma pessoa com um D muito alto, né, que é uma dominância muito alta, e querer falar com uma pessoa que é o oposto, que é o C, nesse caso, vai dar conflito. Se você falar do jeito que você gosta, a pessoa que tem um outro tipo de comportamento, outro tipo de atitude, vai gerar conflito. Tá? Vai gerar conflito com o que você tem de comunicação. Então, eu quero trazer essa parte de responsabilidade para você. Toma isso para si. Tá? A autorresponsabilidade é uma das tarefas, né, uma das habilidades que nós vamos aqui aprofundar em algumas aulas e ela é fundamental para que você possa conseguir, né, administrar e ser responsável pela sua vida, pelas suas atitudes, pela sua carreira, pelo seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, assuma a autorresponsabilidade, saiba quais são os perfis de pessoas que você conversa no dia a dia, estude mais sobre isso, tá? Não é o objetivo dos meus cursos, dos meus treinamentos, ensinar detalhadamente sobre isso. É uma ciência maravilhosa que eu acho que é muito legal se você assistir alguns vídeos no YouTube, buscar livros, fazer testes, tem muita coisa gratuita na internet para que você comece a se autoconhecer e depois que você comece a conhecer os demais que convivem com você. E eu garanto para você, se você adequar a sua comunicação para o outro, tudo vai fluir melhor, tá bom? Ótimo, vamos lá então para a tela. Agora sim, vamos começar a aula. Isso aqui, pessoal, só dando, né, um overview para quem não conhece, mas isso aqui é todo mapa mental, todas as minhas aulas que eu tenho dentro da plataforma, eu sigo ela através de mapas mentais e meus alunos têm acesso a esse material. Então, ao final de cada aula, existe um material para que você possa baixar, guardar e estudar. E hoje, né, como eu disse aqui no comecinho da transmissão, hoje é uma aula sobre comunicação e ela vai ficar exclusiva para os meus alunos dentro do meu treinamento. Bom, vamos voltar então aqui um pouquinho. Por que que é importante você desenvolver a comunicação no seu trabalho, no seu desenvolvimento profissional? Porque isso vai facilitar o trabalho em equipe, vai melhorar os relacionamentos, como eu disse, né? Então você entender sobre comportamento humano, você entender sobre sobre como funciona a outra pessoa, vai ficar mais fácil para que você se relacione com ela e principalmente vai fazer com que a sua mensagem, vou dar um zoom aqui, vai fazer com que a sua mensagem seja compreendida, tá? Até destaquei aqui em azul que você é sim responsável 100% pelo que você fala e pelo que a outra pessoa entendeu. A obrigação é de quem está falando, tá? Assuma a autorresponsabilidade, assuma o seu desenvolvimento, assuma as rédeas do seu desenvolvimento pessoal e profissional e adeque o seu comportamento, adeque a sua maneira de falar para a pessoa que você está falando, tá? Como eu falei aqui, o corporal ele representa 55% da comunicação. Então veja só, mais da metade, tá, da comunicação ela é feita de maneira da maneira da sua linguagem corporal. Então, se você está falando baixo, né, com o ombro assim encolhido, está encolhido na cadeira, como é que está a sua energia? Ela está baixa. O que é que você está comunicando para as pessoas que passam ali e te veem? Sem você falar nada. Você pode ser um as na comunicação, você pode ser o high performance da sua área, você é a alta performance do seu departamento, você é líder de uma equipe, você não está falando nada, mas só a linguagem corporal, o que está transmitindo? Essa postura que eu acabei de falar, né? Não quero que você me responda. É uma pergunta retórica para que você reflita como a sua parte corporal interfere e muito da maneira que você é percebido pelas outras pessoas. O tom de voz é apenas 38% do. Apenas não, desculpa. O tom de voz é 38% do que você quer transmitir. Então depende do que você quer falar. Você quer transmitir numa reunião, em uma conferência, numa videoconferência, numa reunião de feedback, numa reunião individual, energia, conforto, urgência, pressa, ação. O que você quer transmitir? Então, você está com uma postura e depende do tom que você está falando, você está transmitindo algo. É isso que a outra pessoa está recebendo, tá? E a verbal é apenas 7%. Então, olha só, né, vamos dar um exemplo. Você é líder de uma equipe e você vai dar um feedback para um funcionário seu. Aí você vai falar assim para ele:
de um trabalho bom que ele entregou. Olha, fulano, muito bom trabalho. Parabéns. Você percebe que o que eu falei agora não transmitiu absolutamente nada de positivo? Eu abaixei meus olhos, eu encolhi os meus ombros, eu falei baixo e fiz um joinha assim, né? Nossa, que esforço. Agora imagina se eu falo essa mesma mensagem para a pessoa. Fulano, parabéns, o seu relatório estava ótimo, seu trabalho foi excelente. Muito bom resultado. A mensagem foi exatamente a mesma. O que eu falei foi a mesma coisa. Mas o tom, o ritmo da voz e a maneira que eu me posicionei, né, corporalmente falando, faz com que a mensagem seja mais percebida com mais qualidade e que a pessoa realmente entenda o que eu estou falando, que é algo positivo, é algo com energia, é algo que ela tem que saber, que eu estou reconhecendo o esforço que ela teve e que ela está sendo parabenizada por isso. Legal? Volta aqui. Além da parte que eu estou falando aqui, essa parte ativa, né, da comunicação corporal, tom de voz e verbal, a outra parte que é muito importante que você faça é a parte da escuta. A escuta ativa, mas não aquela escuta que você apenas entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, é escuta ativa. O que significa escuta ativa, Rafael? É você escutar para entender e não para responder. É trabalhar a sua empatia. Isso é fácil? Não. Para mim, a empatia é uma das habilidades mais difíceis que existem para se desenvolver, porque vai exigir com que você entenda o que a outra pessoa está falando, você se coloque no lugar dela e muitas vezes você não passou por uma situação daquela. Então se torna muito difícil você se colocar exatamente como ela está se sentindo. Então, realmente, empatia é uma habilidade, dá para ser desenvolvida, é possível de ser desenvolvida, mas ela exige bastante esforço. Tá? Por isso que quanto maior o esforço que você tem para desenvolver uma habilidade, melhor ela vai ficar. Quanto mais você se esforça em algo, melhor você fica. Então é difícil desenvolver empatia? É, mas a partir do momento que você consegue fazer isso, você sai do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3, assim sucessivamente, você vai vendo como as coisas vão ficando melhores e como você começa a praticar ainda mais a escuta ativa. Bom, o que significa então focar na pessoa que está falando com você? Vamos supor que você esteja, né, conversando pessoalmente com a pessoa ou até mesmo através de uma videoconferência, né, que você esteja vendo a outra pessoa, não apenas por telefone. Estou falando de ver a outra pessoa. Quando a pessoa está falando com você, foca no que ela está te falando. Não olhe o celular. Não fica checando o seu e-mail. Não olhe o WhatsApp. Não olhe o Instagram. Não olhe qualquer outra rede social. Foque na pessoa. Porque se você está fazendo isso de duas maneiras, tá? Você está dando uma atenção compartilhada para ela, e isso geralmente não é bom, porque você não vai conseguir. A gente não consegue fazer duas coisas ativas ao mesmo tempo. Tá? A gente não consegue fazer duas atividades ativamente ao mesmo tempo. Tá? Então você vai estar dando uma atenção meia boca para ela, tá? E fazendo a outra coisa que está fazendo também de maneira inadequada. Então foca na pessoa. Isso é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que é o mais importante, se você está olhando para outra coisa, se você não está prestando atenção no que a pessoa está te falando, se você está dividindo a atenção com o WhatsApp, com outras coisas, com mensagens, você concorda que você não está passando a mensagem? Lembra lá da parte corporal, lembra lá do tom de voz. Você concorda comigo que você não está passando a mensagem que o que aquela pessoa está te falando é importante? Como você se sente quando alguém está falando com você e você vê que a pessoa está ali olhando o celular, respondendo uma outra pessoa? Você fica bem? Você gosta disso? É legal? É legal você estar ali falando algo importante, conversando com um cliente, com um fornecedor, com um funcionário, com um colega de trabalho, com um superior, e a pessoa está fazendo outra coisa? Você acha isso legal? Eu, pelo menos, não gosto. Eu não gosto. Né? Então imagina como outra pessoa se sente. Então dê dedicação para ela, dá atenção para ela, atenção total. Ela não vai ficar 3 horas à sua frente, muito provavelmente. Ela vai ficar ali alguns minutos, alguns momentos para tirar uma dúvida, para explicar alguma coisa. Então dá atenção completa para ela. Tá? E também isso é difícil da gente fazer hoje no dia a dia, porque né, os nossos celulares, toda a parte de rede social está sempre te mandando notificação, está sempre avisando que alguma coisa está acontecendo, uma luzinha pisca, o relógio avisa. Então você tem um monte de distrações. Então quando você consegue blindar o seu ambiente com isso, né, dessas distrações, e você consegue dar uma atenção dedicada para a pessoa, ela vai se sentir realmente muito importante. Né? Ouvir o que a outra pessoa tem realmente a dizer, se importar com o que ela está falando, né? Se importar com outro ser humano que está ali na sua frente.
Seja como eu estou aqui com você agora, né? Estamos aqui virtualmente, aproveitando os benefícios da tecnologia, de eu poder estar falando com você aqui de qualquer lugar do mundo que você estiver, mas quando você está falando também com uma pessoa olho no olho, ou com uma câmera ligada. E uma coisa que é importante, tá? Talvez ninguém tenha te falado, mas as pessoas percebem. As pessoas percebem. Né? Você está ali numa conferência, você não está vendo aqui minha mão, certo? Aí você dá aquela olhadinha para baixo assim, olha o celular, olha o celular. A pessoa percebeu que você tá distraído. Né? Até chega a beirar uma falta de respeito. Então, vamos fazer isso. Né? É o exercício que eu te proponho aqui. Vai lá, né? Foca com a pessoa que está falando. Dá atenção para ela. Tá? Deixa ela falar com você, presta atenção, entenda, se coloque no lugar dela e ouça para entender, tá? Não para responder. Legal. Agora você, ao falar, importante aqui alguns passos, tá? É importante que você pense antes de falar. Nossa, Rafael, mas que coisa básica. Como assim pensar antes de falar? Porque às vezes a gente fala no ímpeto, a gente fala na emoção, a gente fala sem pensar direito, quando vê já foi. E não tem como voltar atrás da palavra que você falou. Você já falou, já foi. Então, antes de você falar, qual que é a mensagem que você quer? O que que você espera que a outra pessoa faça? Como é que você quer que ela reaja à sua mensagem? Qual ação? O que que você espera? Pensa um pouquinho. Não precisa fazer um briefing, tá? Do que você vai conversar com alguém da sua equipe, com a sua liderança. Mas pense um pouco. Né? Qual que é a mensagem que você quer? Seja assertivo. Vá direto ao ponto, né? Não é também, lembra que eu falei agora há pouco de, se você pega uma pessoa, né, com perfil D do DISC, que é o mais, que é muito famoso, né? Que é uma pessoa de dominância alta, essas pessoas normalmente vão direto ao ponto. Então, mas se você pega uma pessoa que tem o C muito alto, que é o de conformidade, você vai ter desafio se você vai ali muito direto ao ponto. Esse direto ao ponto que eu coloco aqui não é você encurtar a sua mensagem, mas seja objetivo, vá direto ao ponto de acordo com como a pessoa prefere receber aquela mensagem. Vai calmo, tranquilo, sem pressa, né? Mas fale o que você quer. Nem todo mundo gosta de receber uma mensagem totalmente direto ao ponto. Às vezes tem pessoas que gostam de conversar um pouco mais. Tá certo, tá errado? Não, Rafael, não tenho tempo para perder. Poxa, você não lembra que a gente acabou de falar aqui que a responsabilidade da mensagem é sua? Tudo bem, é só o perfil da pessoa. E você vai se adequando a isso. Você não vai se transformar numa outra, totalmente uma outra pessoa para conversar com uma pessoa de um perfil oposto ao seu. Mas você vai se adequar. Né? Você vai se adequar para que a sua mensagem, lembra lá, você emite a mensagem, seja melhor compreendida. E aqui, bem importante, ajuste a sua fala para que a outra pessoa possa entender, desculpe. Então ajuste a sua fala para que a outra pessoa possa entender ao você falar. Quando você falou, é isso que a gente passou até agora, tá? Você é responsável pelo que você fala e pelo que a pessoa entendeu. Preste atenção no como você está transmitindo a parte corporal, o seu tom de voz e a mensagem que você está falando. Pratique a escuta ativa e, ao falar, busque a assertividade. Hoje, nós estamos, né, com muitas comunicações por escrito e áudio também, né, seja no trabalho, na vida pessoal, enfim, a gente acaba escrevendo bastante mensagens. Na mensagem, né, você sim tem que ser um pouco mais objetivo. Tá? Como é que eu quero falar sobre objetividade? Vamos supor que você tem aquele chat, né, da sua empresa ou do seu WhatsApp, aí a pessoa te manda bom dia. Aí você responde bom dia. Aí a pessoa te fala tudo bem? Tudo bem? Aí posso pedir um favor? Pode? Poxa vida, você já gastou ali 5 minutos. Né? Seu e da outra pessoa. Então seja objetivo quando você for escrever. Tá? Já escreve o que você precisa. Claro, sendo educado, sendo polido. Né? Olha só o modelinho aqui. Bom dia, fulano, fulana, como vai? Por favor, preciso da sua ajuda com o assunto ABC. Por gentileza, preciso da apresentação, relatório, se você estiver pedindo alguma coisa, do assunto ABC até as 11h30. Então já fala tudo de uma vez. Por quê? Você evita com que você gaste o seu tempo, evita que a pessoa gaste o tempo dela e, mais importante do que gastar o tempo, olha só, a nossa cabeça, a nossa concentração, ela funciona como um balão. Então, se você está concentrado, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, imagina que esse balão está enchendo, tá? Está enchendo, está enchendo, está enchendo. Toca uma notificação, alguém te manda uma mensagem com bom dia e não te fala o que quer, a sua atenção vai embora, você vai responder. Tá bom, volta a trabalhar. Enche, 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 enche. Tudo bem? Volta a diminuir.
Aí você fica fazendo esse ciclo várias vezes, ou seja, você não consegue resolver o problema, você não consegue terminar o que você estava fazendo e você já gastou tempo, né? E energia. Então, quanto menos interrupções você gerar na outra pessoa, melhor. Já pede direto. Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Eu preciso disso, disso, disso. As mensagens por texto, né? Se você está falando alguma coisa, como eu sempre falo muito por aqui sobre desenvolvimento profissional, sobre trabalho, né, sobre seu emprego, sua carreira, seja objetivo. Você está mandando uma mensagem para a pessoa, ela muito provavelmente não está esperando uma mensagem. Ela está fazendo outra coisa. Então, se você vai interromper alguém, que seja pelo menor tempo possível. Se você vai interromper alguém, que seja para que você já fale o que você quer e o que você espera de resposta. Faz esse teste, tá bom? E veja como a sua produtividade e das outras pessoas podem melhorar. E claro, né, todo final de aula nós não temos apenas aqui a teoria, né, teoria com prática e, claro, a consistência, a constância no que a gente está fazendo. Você sempre sai daqui com atividade para fazer ao longo desses próximos dias. Primeira sugestão que eu dou para você aqui de atividade, tá, que eu gostaria que você fizesse, comece a enviar as mensagens com tudo que você precisa em poucas palavras. Né? Como eu dei aquele exemplo aqui em cima, de você já falar o que você quer, o que você precisa, né? Sem deixar de ser educado, sem deixar de ser polido, sempre realmente falando exatamente o que você deseja. Ao falar com outra pessoa, que ideia, qual ideia você quer transmitir? Qual ação que você espera da outra pessoa? E principalmente, como ela gosta que falem com ela. Essa pessoa, ela gosta que seja mais objetivo? Gosta de uma comunicação mais próxima? Prefere por pessoalmente ou por mensagem? Então, antes de você falar com qualquer pessoa nessa próxima semana, nesses próximos dias, tá? Sugiro que você faça isso a partir de amanhã, na primeira oportunidade que você tiver. Faça isso, tá? Vai falar com alguém? Pensa um pouquinho. Acho que essa pessoa é mais direta, essa pessoa ela gosta de conversar um pouquinho mais. Não, não tem problema, vou perguntar como é que tá, como é que foi o fim de semana, etc e tal. E aí você entra no assunto. Tem pessoas que são assim e tá tudo bem. Você não vai conseguir, obviamente, né, se você for um perfil muito direto ao ponto, as pessoas não vão se adequar a você. Você precisa se adequar a elas. A sua mensagem precisa se adequar para cada pessoa que você está falando, tá? Então é muito importante que você saiba disso, tá bom? Que você fale com as pessoas da maneira que elas desejam que sejam faladas, que ela goste de receber a mensagem, tá? Adeque a sua mensagem ao seu interlocutor e não o contrário, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a live de hoje. Estou vendo aqui que tem gente no Instagram. Obrigado por você ter aqui no Instagram. Também temos pessoas aqui pelo YouTube. Não estou vendo perguntas, então a gente encerra por aqui com meia horinha de live. Eu sempre gosto de fazer as lives bem diretas, bem objetivas. Acho que dá para perceber um pouco como é o meu perfil. Gosto de passar conteúdo para você e que você pegue isso e aplique rápido na sua vida, na sua carreira, no seu dia de trabalho. Tá bom? Então, muito obrigado para você que assistiu aqui no YouTube, você que assistiu aqui no Instagram. Obrigado pelo comentário. Geralda, obrigado pelos comentários aqui no YouTube. E daqui a alguns dias a gente volta a fazer mais uma live aqui com vocês. Tá bom? Obrigado, boa noite e a gente se vê na próxima. Até!